Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos agora começando a avançar cada dia mais no nosso curso. Vamos começar a falar sobre a estatística descritiva bivariada. Até agora, nós vimos estatística descritiva univariada, ou seja, aquela estatística resumo para uma única variável isoladamente. E aí, esse tipo de análise dá ideia do que a gente pode fazer posteriormente, quais são as análises mais avançadas. E uma delas é exatamente verificar possíveis relações entre as variáveis, que é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Mais especificamente, vamos começar falando da estatística bivariada entre duas variáveis qualitativas, como vocês podem ver aqui. Então, para que serve estatística bivariada? Principalmente para mostrar relações entre as variáveis, associações de variáveis. E essas associações, elas podem ser de três grandes tipos. A estatística bivariada entre duas variáveis qualitativas, ou pode acontecer relações entre uma estatística quantitativa e outra quantitativa também, ou a gente pode mesclar os tipos de variáveis, fazendo a relação entre uma variável qualitativa com uma outra variável quantitativa. E essas relações, a gente vai ver que elas são feitas elas são analisadas, na verdade, a partir da mesma forma como a gente fez com a estatística univariada, com a análise univariada. A gente vai verificar as relações a partir de tabelas, gráficos e, no caso de relação entre variáveis quantitativas, a gente ainda consegue fazer análise a partir de estatísticas resumo de relações. Agora, em nenhum momento a gente vai tirar conclusões, ainda estamos só na análise descritiva, verificando relações, mas ainda descrevendo essas relações, não confirmando as relações. Isso a gente vai aprender nos próximos vídeos, a partir de inferência, que a gente vai detalhar mais lá para frente. Então, vamos começar a falar das relações entre duas variáveis qualitativas. Então, eu vou trazer como um exemplo para vocês, quando a gente estava falando de análise univariada, a primeira forma de análise que a gente fazia era a partir de uma tabela de frequência. Aqui, na análise bivariada, é a mesma coisa. Vamos construir uma tabela de frequência, só que observando duas características ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui eu tenho as variáveis nível de instrução e uso de programas alimentares. E a unidade de observação dessa minha pesquisa é a família. Então, cada linha no banco de dados é uma família. Então, eu anoto aqui, família 1, ela tem o nível de instrução do chefe de domicílio é nenhum e não usa programa de alimentação. Na segunda família, o nível de instrução do chefe é o 2º grau e também não usa, e assim por diante. Eu quero reorganizar esse banco de dados no formato de uma tabela mais resumida, de forma onde eu coloco uma das variáveis na linha e a outra variável eu coloco na coluna. E no corpo da tabela, eu faço uma contagem das famílias com aquelas duas observações, com aquelas duas características. E é o que acontece aqui nesta última tabela que já está organizada, né? Então, aqui a gente consegue observar que tem 31 famílias cujo chefe do domicílio não tem instrução e que usam o programa de o programa alimentar. E assim eu vou contabilizando 22 famílias cujo chefe do domicílio tem nível fundamental e também usam o programa de alimentação. E assim por diante, totalizando as 120 famílias do banco de dados. Agora, vocês lembram quando a gente estava fazendo a tabela de frequência de uma variável sozinha? A gente colocava a frequência absoluta e algumas frequências relativas, né? Aqui na tabela de contingência não é diferente, a gente pode contabilizar frequências relativas também, só que a gente tem que prestar atenção o que a gente vai analisar, o que é importante mostrar na tabela. E aí, por isso que a gente começa a introduzir o perfil da tabela, se é perfil linha ou perfil coluna. No caso do perfil linha, observe aqui que o 100%
está sendo totalizado em cada uma das linhas, tá? A frequência relativa é isso que aparece entre parênteses, são as porcentagens. Então, eu tenho em cada linha, eu tenho o todo sendo analisado e totalizando 100% no total da linha. E dentro daqui do corpo da tabela, eu divido. Então, entre, por exemplo, essa primeira linha, entre as famílias que fazem uso do programa alimentar, eu tenho que 39,7% o chefe do domicílio não tem nenhuma instrução. 28,2% o chefe tem nível fundamental e 32,1% tem nível médio de instrução. Mesma coisa eu vou fazer com quem não usa o programa de alimentação. Vocês observem que aqui no perfil linha eu analiso cada situação do uso de programa isoladamente, porque é onde eu estou totalizando o 100%. Então, em quem não usa o programa de alimentação, eu percebo que a maioria aparece aqui com nível médio de instrução, cujo chefe tem nível médio de instrução. E aí eu consigo começar a comparar que parece haver alguma associação entre o uso de programa alimentar e o nível de instrução do chefe do domicílio. Aqui, né? Porque quem não usa o programa tende a ter uma escolaridade maior do que quem usa, tá? A maioria, entre os que usa, tem um nível mais baixo do que os que não usam, tá? Então, essas relações só é possível se eu fizer uma tabela de contingência. E esse é o perfil linha, tá? Eu vou analisar separadamente cada uma das famílias que não usa o programa de alimentação e depois vou comparar com as famílias que usam o programa de alimentação, mas eu faço a análise separadinha. Outro perfil é o perfil coluna. Vocês observam agora que o total, os 100%, aparece nas colunas. E aí, eu mudo a minha análise. Eu vou olhar agora para cada nível de instrução. Então, entre os chefes de domicílio, cujo nível de instrução é nenhum, não tem nível de instrução, eu percebo que a grande maioria fazem uso do programa de alimentação, quase 82%. Agora, vamos olhar para o nível médio de instrução. Aí, o nível médio já fica mais equilibrado, assim como o nível fundamental, né? Então, olhando para os chefes do domicílio, cujo nível de instrução é o médio, eu tenho 56,8% fazem uso do programa de alimentação contra 43,2% que não usam, tá? Então, é assim que a gente compara o perfil linha e o perfil coluna. Agora, vamos falar dos gráficos. Os gráficos que a gente costuma fazer para variáveis qualitativas são os gráficos de barras, né? E como eu estou representando aqui duas variáveis qualitativas no mesmo gráfico, essa é a nossa ideia, não dá para fazer gráfico de pizza, até dá, mas aí eu vou ficar com vários gráficos lado a lado e fica um pouco mais difícil de comparar. Então, é melhor fazer o gráfico de barras, porque ele é mais rápido de analisar, de compreender. E, na verdade, o gráfico de barras é um resumo daquela tabela de contingência que a gente acabou de ver. Para fazer a análise da relação de duas variáveis qualitativas a partir de um gráfico, a gente pode usar gráficos de barras múltiplas, que são esses que as barras aparecem lado a lado, e as barras empilhadas. A diferença é só na forma de visualizar, e a escolha entre uma ou outra é escolha pessoal. Eu, particularmente, prefiro as barras múltiplas, porque é mais rápido de visualizar. Como as barras normalmente a gente coloca as mesmas larguras delas, então é facilmente identificar qual é a categoria mais presente, mais forte, porque a gente basta olhar a altura das barras, né? Já as barras empilhadas, a gente tem que olhar como elas não partem da mesma origem, a gente tem que ficar atento à altura dela, mas considerando que ela não tem a mesma origem. Além disso, em cada categoria eu posso ter um número diferente de observações,
E aí eu preciso que nas barras empilhadas eu esteja representando sempre uma porcentagem, para que eu faça a comparação de forma mais fidedigna, certo? Bom, por enquanto a gente fica por aqui. A gente aprendeu a fazer uma primeira análise de variáveis qualitativas, análise para verificar a relação entre elas. Então, resumindo, a gente faz uma tabela de contingência, onde a gente verifica a combinação de duas variáveis, e a gente pode transformar essa tabela de contingência em um gráfico, e esse gráfico pode ser de barras empilhadas ou de barras múltiplas. Então, é isso, pessoal. Fiquem com Deus, assistam os próximos vídeos e tirem dúvidas comigo, hein? Bota a pergunta lá no mural, beleza? Tchauzinho!